diz que a imigração da África subsaariana visa mudar a composição demográfica do seu país. Portanto, isto está a criar grande escalpor, está a criar grande polêmica em toda a África, porque esta sua intenção, essas suas declarações, que diz que a imigração da África subsaariana visa mudar a composição demográfica do país. Isto é uma declaração, vou pedir ao Mano Gica, que também entrou no espírito da letra, para descobrirmos o que é, porque para nós isto foi uma declaração altamente racista. E depois, como vocês veem, essa aqui é uma matéria da RFI que diz: Tunísia, migrantes subsaarianos vítimas de agressões depois de um discurso de Kais Saied, é o nome do presidente. Na Tunísia, vários migrantes relatam ter sido vítimas de agressões dias depois de o presidente Kais Saied ter falado em chegada de bandos de clandestinos e em estratégia criminosa para mudar a composição geográfica do país. Estas declarações foram condenadas pela União Africana, que pediu aos seus Estados-membros para se absterem de qualquer discurso de ódio, de teor racista e que possa prejudicar as pessoas. Várias agressões ocorreram em todo o país desde que Kais Saied, presidente da Tunísia, pronunciou na terça-feira, dia 21 de fevereiro, um discurso que associações alertaram ser racistas e de ódio, em que os imigrantes clandestinos eram designados como massas incontroláveis que teriam o objetivo de transformar a Tunísia num país unicamente africano, arrancando as nações árabes muçulmanas. Bom, esta é a declaração do senhor que criou todo este escalpor. Mano Gica, o que é que tu achas desta situação da Tunísia? Mano, quanto a essa situação não só da Tunísia, aquela zona do Magrebe, os Marrocos, um bocado do Egito, a Argélia, eu sei que as informações que vêm de lá, devido aos estudantes angolanos, e devo dizer também a Associação dos Estudantes avisou os estudantes para não saírem na Tunísia, para ficarem em casa, por causa do discurso do líder da nação, que esqueceu que o seu país tem contrato com escolas em que as pessoas estão a estudar lá. Até diplomatas de certos países não puderam estar na rua naquele dia, a ter uma vida normal. Ele meteu todo mundo em xeque. Então, mas isso não é a primeira vez que isso acontece. Recentemente nós todos assistimos uma matança que houve muito entre a fronteira do Marrocos e a Espanha. Yeah. Mataram as pessoas. Os nossos irmãos foram ali mortos e não aconteceu nada. A União Africana da palavra não passa. Amanhã já estão os países a assinarem coisas bilaterais para poder então salvaguardar esse e aquele interesse. Quando o maior interesse que os nossos líderes esquecem é a pessoa humana. E realmente aqui essa vontade já tem se despertado há muito tempo. E está aí ela. De facto, estes são actos que em toda parte está a ser condenado. Mesmo aqui nas bandas da Europa, principalmente os principais jornais estão a fazer esses debates e estiveram a buscar dados concretos. E o senhor, praticamente, o que é que ele quis comunicar, o que é que ele quis fazer entender no seu país? Ele quis dizer que os africanos subsaarianos estão a invadir a Tunísia em termos demográficos. Portanto, há uma presença maciça de africanos subsaarianos com intenção de substituir a população, não é, árabe, que lá está, quando ele diz árabe, ok, aqueles que têm pele branca, os de pele branca. Mas quando foram fazer as estatísticas, em termos da população total
da Tunísia e os imigrantes subsaarianos presentes, tanto faz aqueles legais e os ilegais, presentes na Tunísia, não passam de 0,2%. O porquê que este senhor, não é, vem com esta teoria de que os africanos subsaarianos, os subsaarianos estão a ir para ali para, portanto, substituir, exterminar com a África branca. Mano Gica, isto é muito, é fora de série. Ainda agora que estamos aqui a falar, restou já, preciso um momento, já estamos também a ser vistos a partir de lá da Tunísia, e um estudante angolano mandou um abraço para aqui para o canal e disse para Mano Gica, estamos mal, estamos em perigo, estamos muito obrigado. Única. Está vendo? Ok. Portanto, a situação é mesmo grave ali. A situação é grave. O que é que ele diz? O que é que ele acrescenta, mano? Mano, ele está a dizer que não estão bem, não estão seguros e tudo pode acontecer porque era suposto ver recuos do líder, porque a pressão agora é global. Está a ver? O mundo todo já se apercebeu disso, mas o presidente da República ainda não recuou, o governo não se pronunciou e aí continua o clima de tensão na Tunísia. E daí, então, todo aquele que tem pele muito escura na Tunísia, até os turistas que estão a chegar lá, estão a passar mal. Tem países que não estão a deixar, por exemplo, na Nigéria, no Ghana, no Quênia, os turistas não estão a partir para a Tunísia devido a essa situação. Porque é o pronunciamento do presidente da República contra as pessoas mais escuras. Então, daí, ninguém está a ir para a Tunísia, porque as pessoas estão em xeque, né? Se é aquilo que o presidente diz que nós temos intenção de alterar o DNA do pessoal lá na Tunísia, então há um ataque. Mas também devo dizer que há uma franja da sociedade civil tunisina que não aceita isso. Estão a sair à rua, estão a dizer que são aqueles da oposição ou que não aceitam nessa posição do seu líder, estão a sair à rua com cartazes. A Tunísia não é um lugar para matar, aqui a imigração está aberta, os imigrantes não nos fazem mal, estão só a fazer a sua parte. Mas o presidente da República deve se pronunciar daqui a pouco, porque o que ele fez é errado e é intencionalmente. Intencionalmente, olha, não queremos acusar nenhum outro Estado que esteja por detrás, que esteja a sponsorizar esta atitude deste senhor, mas do que nós sabemos, os países mediterrâneos europeus andam muito cansados com a maciça chegada de imigrantes a partir destes países. E eles, de facto, têm tido várias reuniões, encontros secretos para encontrarem estratégias para evitar, não é, que os africanos cheguem. Por exemplo, na Itália, a semana passada houve um naufrágio e muitos pensavam que fosse um naufrágio de barco de africanos subsaarianos. E o que é que aconteceu? A guarda costeira italiana recebeu sinal de emergência, tanto faz da própria, chamam Guarda de Finanças, tipo nós, a TGFA, não é? A TGFA mandou o alarme imediato à Guarda Costeira, a Guarda Costeira é a Polícia Marítima, okay? Que protege também o território costeiro. E fazem patrulha no alto mar, a proteger o mar italiano, e são eles que, de facto, têm feito essas operações de socorro, quando existem naufrágios e tal. E eles receberam esta sinalização, mas eles praticamente ignorando este barqueto que estava a trazer mais, sei lá de quantos imigrantes, e todos eles não eram subsaarianos, eram imigrantes vindo da Síria, mas que passaram por Tunísia. Então, é para nós entendermos que tanto faz o presidente enganou a opinião pública, este presidente tunisino está a enganar a opinião pública,
e a Europa está a esconder certas verdades. Portanto, há uma polêmica aqui na Itália, já se está a abrir um inquérito para indiciar e responsabilizar quem não deu socorro a estas pessoas que morreram naquele mar. E o presidente italiano foi até as exéquias fúnebres, tantos caixões, tantos caixões. Então, Mano Gica, é uma coisa incrível. Tem a palavra, mano. Mas está a ver, Mano Álvaro, nós vimos corpos em Portugal espalhados no mar, nós vimos corpos espalhados na Espanha, nós vimos italianos a fazerem missa, a tirarem cinza, nós vimos portugueses brancos de olhos azuis sentidos pelos corpos. As missões diplomáticas negras africanas não falaram nada. Nós até agora não temos um líder africano, porque somos nós o maior interesse de defender a nossa pessoa humana. Os negros da África não falaram nada. É uma lema que eles chamam frustrado, que falou alguma coisa. Os outros líderes, todo mundo de boca calada, preocupado para irem performar nas Nações Unidas. O que tem menos interesse nessa situação que tem acontecido no Mediterrâneo, que eu acompanhei e até quase que fiquei com um trauma, são os nossos líderes africanos. Só houve um líder que falou isso nas Nações Unidas com muita força, é o Djemé. Eu acho que ele foi presidente do Mali. Foi o único que falou abertamente que nós estamos incapazes de fazer isso. Com a morte de Mohamed Gaddafi, Muammar Gaddafi, as coisas agudizaram-se muito. Os nossos irmãos panafricanistas, que dia e noite falam da nossa história, falam daquilo que se acontece, defendem a melanina negra. Aquilo que está morrendo ali é melanina. Então onde? Então, sim, de facto, esses atos, Mano Gica, mais do que nunca, a nossa geração deve despertar. Basta esta coisa de nós africanos querermos nos sentir que somos europeus. Não. Aqui existe uma estratégia, digamos assim, muito aguda de quererem continuar praticamente a eliminar o homem africano. Querem impedir que o africano subsaariano possa emigrar para o norte, até para o norte de África. Os ocidentais começam a financiar para impedir que os africanos subsaarianos possam emigrar até no norte de África, porque este ato não é isolado, porque aquele camarada, aquele senhor presidente tunisino, Mano Gica, deixa-lhe dizer, ele não teria tanta ousadia em vir fazer um discurso disso, estar contra toda a África. É porque ele, por detrás, tem grandes promessas e o que ele está fazendo no seu país, quer dizer, ele está se a tornar um outro ditador como aquele que lhe deram corrida. Mas ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia. E eu sei qual é a garantia dele. Ele tem uma garantia. Sabe qual é a garantia dele? O silêncio dos líderes africanos. Os líderes africanos têm que ser agressivos e defender o seu povo. Está a ver em Cuba? Quando começou a questão de alguns estudantes cubanos na África do Sul por causa da xenofobia, Cuba tem um laboratório que fazem certas investigações na África do Sul. E tem alguns cubanos escurinhos que quando começou em 2004, quando aquilo tudo veio, que foram mortos. Tens que ver a medida do país mais reprimido do mundo tomou perante a África do Sul. Caminhão o barco de feijão, o barco de salsicha volta, a missão diplomata tira a bandeira, sai. Porque tiveram que ter essa posição agressiva, porque é a vida humana. O Estado de um país faz-se com pessoas. Por isso é que falamos do golpe de Estado aqui no canal, devido a essa situação, porque você não está a defender a pessoa humana. Então, os líderes africanos, nossos líderes, se você fizer uma ronda no Twitter, não tem um líder africano que disse, poças, meu Deus, não devia dizer isso. Quer dizer, nós é que temos que ter posições bilaterais, posições diplomáticas, quando estamos a ser atacados. Está vendo? De facto. Olha, Mano Gica. Era a insatisfação do líder Robert Mugabe, porque as pessoas não percebiam. Quer dizer, temos muita força para matar um moçambicano, para matar o não sei o que, mas não tem força para tocar num boas que está a matar a tua família toda. Então, é grave. De facto. É grave. Mano Gica, é grave. Por caso, portanto, é lamentável
Esta notícia estamos a vos passar aqui de forma muito assim flash, e cada um deve refletir. Cada um deve refletir. É muito grave. Temos imagens muito chocantes que não podemos fazer passar porque podem nos fazer cair o sinal se vos mostrarmos estes sinais, estas imagens. Então, muito africano está a ser massacrado, estão a ser torturados, estão a lhes espetar, digamos assim, chávenas de fenda, canivetes, eles a passarem assim na rua. Quer dizer, podem imaginar, sangue é triste. E o presidente guinense, aquele presidente de transição, aquele coronel, Sissoko Embalo, sim, ele mandou um avião para ir já retirar uma boa parte da sua população. E 50 já chegaram no seu país. Guinense. Ela alugou o avião, tirou do dinheiro do Estado, fretou um avião de Lisboa, vão buscar os nossos irmãos. Vocês vão lhes meter aonde vão? Angola, qual é o pronunciamento até agora? Vai no site do Ministério das Relações Exteriores, PIDIAPI, não está a falar nada. Porque não querem compromisso. A Associação dos Estudantes só conseguiu dizer nos estudantes: não saiam de casa. Porque, mano, a única vez que o governo angolano fez uma operação para salvar, resgatar os nossos angolanos é aquela da Ucrânia, não é? A última da Ucrânia. E que até agora muitos que estão dispersos, tenho falado com muitos, que até vieram parar aqui na Inglaterra. Tem angolanos que estavam na Ucrânia, estão aqui, já estão aqui. O nosso governo pensa que estão perdidos, estão nas matas. Não, tiveram que lhes trazer aqui, porque ficaram sem Estado, sem documento, sem nada.